O ar do galpão industrial, convertido em um santuário para bilionários, vibrava com o cheiro de cera de carnaúba, couro italiano e champanhe. Sob as luzes de LED que faziam cada curva de Porsches e Ferraris reluzir como joias líquidas, um Chevette 1983 marrom era uma mancha de realidade crua, uma ofensa visual. Seus pneus gastos e os pontos de ferrugem que brotavam em sua lataria como uma doença de pele contavam uma história de luta, não de luxo. Ao lado dele, uma jovem figura de macacão manchado de graxa, Lia, encarnava a mesma narrativa. Seus olhos, fundos de cansaço e teimosia, estavam fixos no painel do carro, enquanto suas mãos, com unhas quebradas e sujas de óleo, seguravam a chave na ignição. Aquele carro não era apenas um veículo, era um legado, uma promessa, e naquele momento era o epicentro de sua iminente desgraça. O contraste entre ela e o ambiente era tão brutal quanto o silêncio que se instalava a cada tentativa fracassada de dar a partida. Com uma determinação que beirava o desespero, Lia girou a chave mais uma vez. O motor de arranque gemeu, um som rouco e sofrido que ecoou pelo vasto salão, cortando o murmúrio satisfeito da elite presente. O motor ameaçou pegar. Tossiu uma, duas vezes, uma fumaça pálida escapando pelo cano de escape, e então, com um engasgo agonizante, morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas por risadinhas contidas que se espalhavam como uma infecção. Cada cabeça se virava, cada olhar de desprezo se fixava nela e na sua lata velha. Lia fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da vergonha subir por seu rosto. Ela não via apenas os carros de milhões de reais ao seu redor, via o rosto desapontado de seu avô em sua memória, o aviso do gerente do banco sobre a dívida, a última chance de honrar a única coisa que lhe restara no mundo, se desfazendo em um som patético de falha mecânica, televisionada para uma plateia que se alimentava de fracassos alheios. Foi nesse vácuo de humilhação que a figura de Arthur Montenegro se materializou. Impecável em seu terno Armani, o relógio Audemars Piguet brilhando sob as luzes. Ele se aproximou com a confiança de um predador. Como organizador do evento, ele viu ali não um infortúnio, mas uma oportunidade de entretenimento. Com um sorriso de deboche estampado no rosto, ele ergueu um microfone e sua voz, gotejando sarcasmo, preencheu cada centímetro do galpão. Senhoras e senhores, uma pequena pausa em nossa programação de excelência para apreciar esta peça de museu. As risadas aumentaram. Ele se inclinou na direção de Lia, o microfone captando cada sílaba venenosa. Me diga, querida, qual a proposta? Porque, olhando daqui, eu digo que... Ele fez uma pausa dramática, varrendo o público com o olhar. Nenhum real vale seu Chevette. A frase explodiu pelos alto-falantes. Um golpe sônico, um decreto público de inutilidade que fez o corpo de Lia enrijecer, como se tivesse levado um soco no estômago. A gargalhada de Arthur foi o estopim. O que antes eram risadinhas se transformou em uma onda de zombaria aberta. Um coro cruel vindo de homens e mulheres, cujos sapatos valiam mais do que Lia ganharia em uma década. Eles apontavam, cochichavam, seus rostos contorcidos em máscaras de superioridade. O Chevette, como que para selar o veredito, soltou um último e metálico suspiro, o som de um componente final se rendendo, e mergulhou em um silêncio absoluto e definitivo. O circo estava formado. Lia era a atração principal, a palhaça trágica, cujo sonho quebrado servia de diversão para os reis. O ar ficou pesado com o cheiro da sua humilhação. Tudo parecia perdido. A ruína completa e inescapável. O que ninguém naquele salão reluzente poderia imaginar era que aquela zombaria não era o fim. Era o combustível. Era o gatilho que acenderia a chama de uma genialidade silenciosa. Uma vingança que estava prestes a ser forjada em aço, cobre e conhecimento puro. Antes de revelarmos o segredo que Lia guardava sob o banco do passageiro e como ela usou a genialidade de seu avô para calar a boca de cada um deles, queremos fazer uma pausa e nos conectar com você. De qual cidade você está nos assistindo?
A força para superar a humilhação vem de todos os cantos do país e do mundo. Deixe nos comentários a sua cidade e nos diga se você já se sentiu subestimado ou injustiçado como a Lia. Sua história importa para nós. E se você acredita no poder da inteligência e ama uma reviravolta onde a justiça prevalece, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. É a única forma de garantir que você não perderá o final absolutamente surpreendente desta jornada. Acredite, a forma como ela transforma essa humilhação pública em uma vitória épica vai te deixar sem palavras. Fique até o final. Por trás daquela fachada de exaustão e do macacão gasto, pulsava um coração forjado em perda e propósito. Lia, com seus 23 anos, carregava nos ombros um peso que homens com o dobro de sua idade não suportariam. Suas roupas não eram uma escolha de estilo, mas um uniforme de batalha, manchado não apenas com a graxa do presente, mas com o óleo de um passado que ela se recusava a deixar morrer. Cada fibra de seu ser estava dedicada a uma missão sagrada, um juramento silencioso feito ao pé do leito de seu avô. Aquele chevette marrom, motivo de escárnio para os ricos e poderosos, era a tela final de um artista, a última invenção de um gênio incompreendido, e Lia era a única curadora de seu legado, a única que acreditava na obra-prima escondida sob a ferrugem e a poeira. O mundo via uma sucata, mas ela via a alma de seu avô, e estava disposta a ir até o inferno para provar que aquela alma era revolucionária e imortal. A motivação de Lia não era dinheiro ou fama, mas algo infinitamente mais puro e doloroso: honra. Órfã desde a infância, ela foi criada por seu avô, um mecânico visionário que via sinfonias nos motores e poesia na física dos fluidos. Ele era seu universo inteiro. Um ano atrás, ele se foi, deixando para trás não apenas um vazio devastador, mas também uma oficina caindo aos pedaços e uma dívida esmagadora com o banco. A notificação de execução da hipoteca era uma sentença de morte para o último bastião de sua memória. Perder aquela oficina não significava apenas perder um teto, significava apagar as últimas pegadas de seu avô na terra, silenciar o eco de sua risada entre as ferramentas, deixar que o lugar onde ele sonhou e criou se transformasse em pó. O chevette era sua única arma contra esse esquecimento, a chave para salvar tudo o que ela mais amava. Seu superpoder não vinha da força física, mas de uma mente afiada pela necessidade e polida por um ano de reclusão e estudo obsessivo. Enquanto o mundo exterior seguia seu curso, Lia se trancou na oficina, transformando-a em seu monastério e laboratório. Sua arma secreta era o conhecimento que ela extraiu, como uma arqueóloga de almas, dos diários de seu avô. Não eram simples cadernos de anotações, mas tomos crípticos, um labirinto de diagramas elétricos complexos e teorias de combustão que misturavam um português coloquial com jargões técnicos arrancados de manuais alemães e japoneses. Cada noite, sob a luz solitária de uma lâmpada pendurada, ela não apenas lia, ela comungava com a mente de seu mentor, decifrando a linguagem única de sua genialidade. As noites se tornaram suas aliadas, o silêncio da madrugada, sua sala de aula. O mundo dormia, e Lia travava uma guerra silenciosa contra a ignorância e o tempo. Com um tradutor online gratuito em seu celular de tela trincada, ela passava horas a fio decifrando manuais da Bosch e da Denso, cruzando referências com as anotações enigmáticas de seu avô. Ela aprendeu a diferença sutil entre a engenharia de precisão alemã e a eficiência pragmática japonesa, não em uma universidade cara, mas no chão frio e sujo de graxa da oficina. Aquele espaço, que para outros cheirava de abandono, para ela tinha o aroma da descoberta, cada molécula de ar carregada com a promessa de que as respostas estavam ali, esperando para serem encontradas por quem tivesse a coragem de procurar no escuro. Sua educação foi um mosaico de recursos negligenciados pelo mundo acadêmico formal. A física de capacitores, fundamental para o projeto secreto do avô, ela aprendeu em cursos online gratuitos, pausando e rebobinando vídeos de professores indianos que explicavam conceitos complexos com uma clareza que ela nunca encontrara em livros. Ela devorava conteúdo de engenharia no YouTube,
Seus polegares sujos de graxa, navegando por canais obscuros, que ensinavam a soldar placas de circuito ou a calcular a resistência de materiais. Cada vídeo assistido, cada artigo lido, era mais um tijolo na construção de sua fortaleza de conhecimento. Uma fortaleza que ninguém no evento de luxo poderia ver, mas que em breve todos sentiriam o impacto. A busca de Lia por conhecimento não conhecia fronteiras linguísticas ou geográficas. Quando as respostas não estavam nos manuais ocidentais, ela mergulhava em fóruns russos e ucranianos, usando a tradução automática para absorver discussões sobre reaproveitamento de baterias de veículos militares e adaptação de sistemas de energia. Foram nessas comunidades online, anônimas e globais, que ela encontrou as peças que faltavam no quebra-cabeça de seu avô. Ela assistiu a centenas de horas de vídeos técnicos russos, não entendendo uma palavra do áudio, mas estudando cada movimento das mãos dos engenheiros, cada detalhe dos esquemas desenhados em quadros brancos, aprendendo uma linguagem universal de parafusos, fios e soldas. O resultado desse ano de imersão total foi uma fusão única de conhecimento. Lia conseguiu conectar a genialidade visionária, quase analógica, de seu avô com as soluções de ponta e as técnicas de reaproveitamento que borbulhavam nas profundezas da internet. Ela entendeu que o projeto dele não estava incompleto por falha, mas porque a tecnologia de sua época era limitada. Ele tinha a teoria, mas faltavam os componentes e a prova de conceito. Lia, com sua pesquisa incansável, encontrou uma maneira de construir uma ponte entre a visão de 1983 e a tecnologia de hoje, usando supercapacitores modernos e controladores de carga que ela aprendeu a programar, para finalmente dar vida ao sonho de seu avô. Essa jornada solitária cobrou seu preço. As olheiras profundas não eram apenas um sinal de cansaço, mas a marca de incontáveis noites sem dormir. Suas mãos não eram apenas sujas, eram um mapa de sua dedicação, com pequenos cortes, calos e marcas de queimaduras leves de ferro de solda. Ela se alimentava mal, muitas vezes esquecendo de comer, consumida pela urgência de sua missão. O macacão desbotado era como uma segunda pele, testemunha de cada gota de suor, cada lágrima de frustração e cada faísca de esperança que a manteve de pé. Ela era um soldado em uma guerra que ninguém mais sabia que estava sendo travada, e seu corpo carregava as cicatrizes da batalha. Apesar da aparência frágil e do desgaste visível, por dentro, Lia era feita de aço. A humilhação pública, as gargalhadas cruéis de Arthur Montenegro e sua plateia de bajuladores doíam como facas afiadas, mas não conseguiam penetrar o núcleo de sua convicção. Eles zombavam de um chevette velho e sujo. Eles não tinham como saber que estavam zombando de um cavalo de Troia. Eles não viam o sistema de conversão de energia, a obra-prima de engenharia artesanal que repousava silenciosamente sob o banco do passageiro. Eles não entendiam que a falha do motor não era um defeito, mas uma etapa calculada de seu plano. A calma de Lia não era resignação. Era a serenidade de quem sabe que está a um passo de reescrever a realidade. Enquanto o som das risadas ainda ecoava pelo salão, Lia respirou fundo, não para conter as lágrimas, mas para se centrar. Ela olhou para o volante do chevette e viu as mãos de seu avô. Ela sentiu o peso da chave em seu bolso, a pequena chave de bronze customizada, que era a peça final do quebra-cabeça. Aquele não era um momento de derrota, era o silêncio antes da tempestade. Era o palco que a arrogância de seus detratores havia montado para ela, que ela estava prestes a entregar o espetáculo de suas vidas. A jovem mecânica, a órfã endividada, a herdeira de um legado esquecido, estava pronta para ativar sua arma secreta e transformar o circo da arrogância no teatro de sua vindicação. A satisfação de Arthur Montenegro não se contentava com uma única frase de efeito. A humilhação de Lia era um vinho raro, e ele pretendia saborear cada gota e, mais, compartilhá-lo com seus convivas. Ele não queria apenas uma vitória silenciosa. Ele ansiava por um espetáculo, um circo grotesco onde a pobreza e a determinação de Lia seriam devoradas por leões em ternos de grife. Seus olhos, pequenos
e brilhantes de malícia, varreram o salão. Ele viu o potencial para transformar aquele momento constrangedor em uma memória indelével, uma lição para qualquer um que ousasse macular seu templo de opulência com a poeira da realidade. Como um maestro regendo uma sinfonia da crueldade, Arthur ergueu as mãos, não para acalmar a multidão, mas para atiçá-la, para convocá-la ao centro do palco que ele acabara de improvisar. Um momento, e por favor, engenheiros, imprensa, amigos. Sua voz ressoou, agora despojada do sarcasmo e preenchida com uma autoridade teatral. Venham, aproximem-se. Temos aqui um estudo de caso fascinante. Ele gesticulou amplamente na direção de Lia e do Chevette, enquadrando-os como uma anomalia em um museu. As pessoas antes dispersas começaram a se mover, atraídas pela promessa de drama. Ricos empresários abandonaram suas taças de champanhe, jornalistas automotivos ligaram seus gravadores, e um grupo de homens de aparência séria, os engenheiros alemães contratados por Arthur para validar a excelência do evento, aproximou-se com seus tablets, a curiosidade profissional misturada a um indisfarçável desdém. Em segundos, Lia estava no centro de um círculo humano, uma arena improvisada, com cada olhar caindo sobre ela como o de um abutre. A multidão não era apenas espectadora, era cúmplice. O círculo se fechou e o ar ficou denso com cochichos venenosos e risadas abafadas. O que ela achou que aconteceria? Uma mulher com um colar de diamantes sussurrou para o marido, que respondeu com uma gargalhada curta. Talvez seja uma performance artística sobre a decadência. Um crítico debochou, arrancando sorrisos dos que estavam ao redor. Lia podia sentir a pressão dos olhares, o peso de centenas de julgamentos. Ela não era mais uma pessoa, era um objeto, uma curiosidade bizarra. O Chevette não era mais o legado de seu avô, era a prova material de seu fracasso, de seu deslocamento, de sua ousadia em pertencer a um mundo que a rejeitava com cada fibra de seu ser luxuoso. Aquele círculo não era apenas um ajuntamento de pessoas, era uma jaula invisível, construída com arrogância e preconceito de classe. Arthur Montenegro saboreava o momento. Ele caminhou lentamente ao redor do Chevette, tocando a lataria com a ponta de seus sapatos de couro de crocodilo, como se temesse se contaminar. Ele parou novamente em frente a Lia, sua altura e postura imponente projetando uma sombra sobre ela. "Veja bem, minha cara", ele disse, agora em um tom paternalista e venenoso. "Neste ambiente, nós celebramos o pico da engenharia, o ápice da performance e seu valor. O valor é medido em cavalos de potência, em torque, em design, em milhões de reais." Ele apontou para uma Ferrari próxima. "Aquilo tem valor." Depois para um Porsche. "Aquilo tem valor." Seu dedo então voltou-se para o Chevette. "Isto", ele cuspiu a palavra, "é um insulto, é a antítese de tudo o que celebramos aqui." A humilhação era agora uma aula pública, e Arthur era o professor sádico. Ele girou nos calcanhares para encarar sua audiência cativa. Algumas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil que existem níveis. Existem padrões. E que tentar misturar sucata com ouro só resulta em uma coisa, a exposição da sucata. A multidão assentiu, hipnotizada por sua retórica cruel. A cada palavra, ele despojava Lia de sua dignidade, peça por peça. Ele transformava sua luta em uma piada, seu esforço em uma insensatez. O brilho de seu relógio Audemars Piguet, que valia mais do que a oficina inteira, parecia zombar das mãos sujas e unhas quebradas de Lia. Era um contraste social tão brutal que se tornava físico, uma agressão visual que deixava todos os presentes inebriados com seu próprio status. Foi nesse ponto, no auge de seu poder performático, que a ideia final e mais cruel floresceu em sua mente. Um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Ele não queria apenas que Lia fosse embora derrotada. Ele queria esmagá-la, pulverizar seu espírito e tomar para si o último resquício de sua herança. Ele levantou a mão, silenciando os murmúrios. "Mas quer saber? Eu sou um homem justo. Eu acredito em dar uma chance." A palavra chance pingou de seus lábios com o mais puro veneno. "Que tal tornarmos isso oficial? Que tal uma aposta?
para provar meu ponto de uma vez por todas. Diante de todos vocês como testemunhas. Um frisson percorreu a multidão. O circo estava prestes a ter seu número principal, e o cheiro de sangue estava no ar. A tensão tornou-se quase insuportável. Arthur se aproximou de Lia até que ela pudesse sentir o cheiro caro de sua colônia. Uma fragrância que parecia zombar do cheiro de graxa e metal que emanava dela. Ele olhou no fundo dos olhos dela. Sua voz agora um sussurro baixo, mas que o microfone projetava para todos. A aposta é simples. Eu aposto que esta coisa, ele chutou levemente o pneu gasto do Chevette, não é apenas imprestável, como é um lixo mecânico absoluto, um perigo, um monte de parafusos que não vale sequer o metal do qual é feito. Ele fez uma pausa, deixando a gravidade de suas palavras assentar. Ele estava decretando a morte não apenas do carro, mas do sonho de seu avô, do trabalho de um ano inteiro de Lia. Então, ele anunciou sua oferta. O golpe de misericórdia de sua arrogância. Eu aposto 500 mil reais. A quantia caiu no silêncio do salão como uma bomba. 500 mil reais. Para Arthur, era troco, uma quantia trivial para se divertir. Para Lia, era uma cifra astronômica, um número de outro universo, uma quantia que poderia resolver todos os seus problemas financeiros e mudar sua vida para sempre. O valor foi deliberadamente escolhido para ser sedutor e impossível. Uma demonstração de poder tão vasta que a recusar seria loucura. E aceitar, suicídio. As pessoas ofegaram. A aposta não era mais sobre um carro, era sobre a escala de dois mundos colidindo. 500 mil reais. Arthur repetiu, saboreando o choque nos rostos ao redor. E que este carro não só não funciona como deveria, mas que ele é fundamentalmente inútil. Ele estendeu a mão aberta, não para Lia, mas para seu assessor, que imediatamente entendeu o gesto e começou a digitar furiosamente no celular, preparando a transferência. Era um teatro de certeza absoluta. A mensagem era clara. O dinheiro já era dele. A aposta era uma mera formalidade para sacramentar a humilhação dela. Arthur estava tão confiante em sua avaliação superficial, tão cego por seu preconceito, que ele nem sequer considerava a possibilidade de perder. Para ele, a vitória já estava declarada. Mas uma aposta requer duas partes. Com um sorriso cruel, Arthur se virou para Lia, e a atenção de todo o salão se concentrou nela. Agora, a sua parte, querida. Sua voz era falsamente gentil. Obviamente, você não tem 500 mil reais para apostar. Nós todos sabemos disso. A declaração pública de sua pobreza foi mais um golpe, baixo e calculado. Então, você terá que apostar a única coisa que parece ter algum valor para você. A multidão se inclinou para a frente, ansiosa. O que ele iria exigir? Qual seria o preço da derrota dela? A atmosfera estava carregada de uma eletricidade doentia, uma mistura de pena e excitação sádica. O magnata então entregou a sentença. Você apostará os documentos deste Chevette. Ele começou, a multidão murmurando em antecipação. Mas ele não parou por aí. Ele queria a aniquilação total. Chais, ele continuou, sua voz baixando para um nível dramático, a escritura daquela oficina, o legado do seu avô. O silêncio que se seguiu foi absoluto e cortante. Não era mais uma piada. Era uma execução. Ele não estava mirando no carro. Estava mirando na alma dela. No último elo com sua família, na memória de seu avô. Ele queria tomar o lugar onde ela nasceu, cresceu e onde a genialidade de seu mentor residia. A crueldade da aposta deixou todos atônitos por um segundo. Até mesmo alguns dos rostos mais arrogantes na multidão vacilaram. Arthur estava propondo despojá-la de tudo. Não era mais sobre carros ou dinheiro, era sobre poder absoluto, sobre a capacidade de um homem rico de destruir a vida de uma pessoa por esporte. Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seus olhos se arregalaram em choque e horror. A oficina, os documentos, era tudo o que ela tinha. Era a sua história, o seu futuro, a sua identidade. Perder aquilo não seria apenas uma derrota financeira, seria o apagamento completo de sua existência e da memória de quem ela mais amava. Lia olhou ao redor, vendo um mar de rostos que a observavam como se ela fosse um animal encurralado.
Alguns tinham um brilho de pena, mas a maioria exibia uma curiosidade mórbida, ansiosos para ver se ela aceitaria a própria destruição. O suor frio escorria por sua testa, misturando-se com a graxa em sua pele. Ela podia sentir o peso dos diários de seu avô em sua memória, as noites sem dormir, o cheiro de solda e óleo, o sonho que pulsava sob o assoalho daquele carro. Tudo isso estava em jogo. A dúvida e o medo guerreavam dentro dela, uma tempestade violenta ameaçando rasgá-la ao meio. O mundo inteiro parecia ter parado de respirar, esperando sua resposta. Arthur Montenegro permaneceu imóvel, o microfone em uma mão, a outra ainda pairando no ar, esperando que ela a apertasse para selar o pacto. Seu sorriso era o de um demônio que acabara de oferecer uma barganha impossível. Então, temos um acordo? Ele perguntou, sua voz ecoando no silêncio pesado. Você tem a coragem de defender esta sucata ou vai admitir que seu lugar não é aqui e entregar as chaves agora mesmo? A escolha era clara, a aniquilação pela aposta ou a aniquilação pela desistência. Perder significava a ruína completa e a humilhação final diante de todos. A vitória, uma fantasia improvável. Para todos no salão, a resposta era óbvia. Qualquer pessoa sã recusaria. Eles esperavam lágrimas, um pedido de desculpas, uma fuga humilhada. Eles esperavam que ela entregasse as chaves, aceitasse a derrota e desaparecesse de volta para a obscuridade de onde veio. O que eles não contavam era com a natureza do aço que compunha a espinha de Lia. Um aço forjado no fogo da perda, temperado pelo conhecimento e polido por uma promessa inquebrável. Ela ergueu o queixo, o medo em seus olhos sendo substituído por uma chama fria e dura de resolução. A multidão prendeu a respiração. A decisão que ela tomaria naquele segundo não apenas definiria seu futuro, mas abalaria os alicerces daquele mundo arrogante e presunçoso. Diante do abismo da aniquilação, Lia encontrou uma clareza gelada. O medo, que momentos antes ameaçava afogá-la, recuou, substituído por uma certeza de aço. Ela ergueu os olhos do chão e os fixou diretamente em Arthur Montenegro. Não havia desafio em seu olhar, nem súplica. Havia apenas uma calma profunda, quase sobrenatural, a serenidade de quem segura nas mãos uma verdade que o mundo ainda não conhece. Em um gesto que silenciou até o último cochicho, ela estendeu sua mão suja de graxa e apertou a mão de Arthur, que estava suspensa no ar. O contato de sua pele áspera e calejada contra a dele, macia e manicurada, foi um contrato silencioso, uma colisão de universos. Eu aceito. Sua voz soou clara e firme, sem um pingo de hesitação. O pacto estava selado. O circo da arrogância teria seu clímax. Lia então se virou, ignorando a mão estendida de Arthur e o murmúrio chocado da multidão. Com uma calma desconcertante que contrastava violentamente com a eletricidade da atmosfera, Lia não se dirigiu ao capô do carro, como todos esperavam. Cada especialista, cada curioso, cada engenheiro alemão, todos imaginavam que ela tentaria uma última e patética manobra no motor. Em vez disso, ela caminhou lentamente, seus tênis furados fazendo um som suave no chão polido, até a porta do passageiro. O gesto era tão inesperado, tão ilógico, que uma onda de confusão varreu a plateia. O que ela poderia fazer ali? Procurar um fusível queimado? Rezar? Arthur Montenegro deixou escapar um sorriso de escárnio, convencido de que aquilo era o ato final da rendição, uma encenação bizarra antes do choro. Ele cruzou os braços, pronto para assistir ao desmoronamento patético de sua vítima. A multidão se inclinou para a frente, uma massa de corpos tensos, sem piscar, tentando decifrar o enigma daquela garota e sua lata velha. Lia agarrou a maçaneta cromada e puída da porta do Chevette. O som do mecanismo destravando foi um clique seco e honesto, que ecoou no silêncio pesado. A porta se abriu com um rangido familiar, o som de metal antigo que era música para seus ouvidos. Ignorando completamente os olhares perplexos, ela se inclinou para dentro do carro. Sua mão não foi para o porta-luvas ou para debaixo do painel. Com um movimento preciso e ensaiado, ela alcançou uma pequena trava escondida na base do banco do passageiro.
Com um puxão firme, ela o ergueu. O que se revelou embaixo não era o assoalho enferrujado e sujo que todos esperavam. O que se revelou fez o queixo coletivo do salão cair. Ali, em um compartimento secreto perfeitamente usinado no assoalho do carro, repousava uma obra-prima de engenharia artesanal. Uma visão que não pertencia àquele carro, àquele ano, talvez nem àquela realidade. O choque foi instantâneo e palpável. No lugar do metal corroído, havia um sistema reluzente, uma sinfonia de tecnologia e reciclagem. Bobinas de cobre, polidas até brilharem como ouro, estavam enroladas com uma precisão matemática. Ao lado delas, um banco de supercapacitores cilíndricos interligados por uma malha de cabos grossos e organizados com uma estética quase artística, prometia uma descarga de energia monumental. Tudo estava montado sobre uma placa de acrílico transparente, revelando a complexidade das placas de circuito por baixo. Era a invenção secreta de seu avô, o sonho que ele descrevera em seus diários, agora finalizado, otimizado e pronto para operar pela neta que decifrou seu código. Os engenheiros alemães, antes tão altivos, deram um passo à frente, seus rostos uma máscara de incredulidade. Eles apontavam seus tablets para o dispositivo, tentando analisá-lo, mas o software deles não tinha parâmetros para aquilo. Era uma fusão de engenharia de garagem e ciência de ponta que eles nunca viram. Do bolso interno de seu macacão, Lia retirou um objeto que ninguém poderia prever. Não era uma ferramenta, não era um celular. Era uma pequena chave de bronze, pesada e de formato único, com a letra V delicadamente gravada em sua cabeça, uma homenagem silenciosa a seu avô. A chave parecia antiga, um artefato de outra era, mas sua função era futurista. Com a mesma calma ritualística, ela a inseriu em uma ignição oculta, quase invisível, no centro do painel de controle do sistema. O clique da chave se encaixando foi o único som no galpão, um som metálico e definitivo que pareceu selar o destino de todos ali. A multidão prendeu a respiração. Arthur Montenegro, pela primeira vez naquela noite, sentiu um calafrio de incerteza percorrer sua espinha. O sorriso presunçoso em seu rosto vacilou, substituído por uma expressão de apreensão confusa. No instante em que a chave de bronze girou, um zumbido agudo e limpo preencheu o ar. Não era um som mecânico, mas elétrico, o som de pura energia sendo acordada. Começou baixo, uma vibração quase inaudível, e cresceu rapidamente para um assobio estável e poderoso, como o de uma turbina de avião em miniatura se preparando para a decolagem. Uma série de luzes de LED azuis no dispositivo piscaram em sequência, da direita para a esquerda, culminando em uma luz verde sólida no centro do painel. Era um diagnóstico de sistema, uma confirmação de que os supercapacitores estavam carregados e o conversor de energia estava operacional. O som era tão alienígena naquele ambiente, tão puro e tecnológico, que pareceu dobrar a realidade ao redor do velho Chevette. A lata velha estava viva, pulsando com um poder que ninguém ali conseguia compreender. Com o sistema ativado e o zumbido elétrico preenchendo o interior do carro, Lia fechou a porta do passageiro com um baque suave. Ela caminhou ao redor da frente do Chevette, seus passos ecoando no silêncio atônito. A multidão se abriu para ela passar, como se ela fosse uma sacerdotisa realizando um ritual sagrado. Seus olhos não encontraram os de ninguém. Estavam fixos em seu objetivo. Ela abriu a porta do motorista e deslizou para o banco gasto, o tecido puído familiar e reconfortante sob seu corpo. O cheiro de óleo e metal dentro do carro era o cheiro de casa. Com as duas mãos, ela agarrou o volante fino e desgastado. Sua mão direita, firme e sem tremer, foi até a ignição original do carro, onde a chave prateada da Chevrolet a esperava. Aquele era o momento de honrar seu avô, o momento de reescrever a história. Ela girou a chave. Por uma fração de segundo, um silêncio absoluto e tenso pairou. O tempo pareceu congelar. Aquele milissegundo foi longo o suficiente para um lampejo de esperança retornar ao rosto de Arthur. E então, o milagre aconteceu. Não houve o gemido rouco do motor de arranque. Não houve a tosse engasgada do motor a combustão lutando para viver.
O que aconteceu foi uma ignição instantânea, violenta e perfeita. O motor 1.6 do Chevette despertou de seu sono de décadas, não com o som de um carro velho, mas com um rugido profundo, gutural e surpreendentemente estável. Era o som de um motor de corrida afinado com precisão cirúrgica, um ronco potente e limpo, sem qualquer vibração ou falha. A energia dos supercapacitores havia dado a partida e estabilizado todo o sistema elétrico, permitindo que o motor a gasolina operasse em sua eficiência máxima absoluta. Era o rugido perfeito. O som daquele motor renascido foi uma onda de choque que varreu o salão. Era tão poderoso e inesperado que as pessoas recuaram instintivamente. Os engenheiros alemães olhavam para seus tablets, cujos sensores de áudio e vibração mostravam leituras que não faziam sentido. Um deles, um homem grisalho de óculos, balbuciava para seu colega em alemão: "Impossível. A assinatura sônica, a resposta do torque, não corresponde a este bloco de motor. É fisicamente impossível." Eles não estavam mais olhando para Lia com desdém, mas com uma mistura de pavor e admiração reverente. Ela não havia consertado um carro velho. Ela havia criado um monstro, um híbrido de tecnologia antiga e nova que desafiava suas décadas de treinamento e conhecimento. A genialidade pura, nascida em uma oficina empoeirada, acabara de humilhar a mais alta engenharia corporativa do mundo. O rugido do motor finalmente diminuiu para um ronronar baixo e ameaçador. E no vácuo sonoro que se seguiu, o silêncio da multidão era ainda mais ensurdecedor do que o barulho anterior. Era um silêncio atônito, absoluto, o som de 1000 mentes tentando processar o que seus olhos e ouvidos acabavam de testemunhar. O Chevette marrom, a piada do evento, o símbolo da decadência, estava ali, vivo, pulsando com uma força que parecia capaz de rasgar o próprio tecido do espaço. Então, vindo do fundo da multidão, um único som quebrou o feitiço: o som de palmas. Lento no início, depois mais rápido. Outra pessoa se juntou, e outra, e em segundos, o galpão explodiu. Uma ovação ensurdecedora, uma avalanche de aplausos, assobios e gritos de inacreditável. A zombaria se transformou em adoração, a humilhação em triunfo. Lia permaneceu sentada no banco do motorista, com as mãos no volante, enquanto a onda de aprovação a envolvia. Uma única lágrima solitária, uma mistura de alívio, luto e triunfo, traçou um caminho limpo pela sujeira em sua bochecha. Era a validação de tudo, das noites sem dormir, da fé inabalável no gênio de seu avô, da coragem de apostar tudo o que tinha. Aquele rugido do motor não era apenas som, era a voz de seu avô gritando do além, dizendo ao mundo que ele estava certo. Era justiça, era redenção, era a prova de que o verdadeiro valor não está na aparência, mas no conhecimento, na determinação e no coração. Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. Para selar sua vitória com um ponto de exclamação, Lia não apenas deixou o motor ligado. Com a expressão ainda serena, ela engatou a primeira marcha. O câmbio entrou com um clique macio, outro detalhe que ela havia refinado. Então, com um toque mínimo no acelerador, ela soltou a embreagem. O Chevette não se arrastou para frente. Ele saltou. Com o torque instantâneo fornecido pelo banco de supercapacitores, as rodas traseiras cantaram brevemente no piso polido, deixando 2 pequenas marcas pretas de borracha. O carro avançou 1 metro com uma agilidade que rivalizava com os carros elétricos mais modernos, antes de parar abruptamente, perfeitamente sob seu controle. Aquela demonstração final de poder foi a sentença de morte para qualquer dúvida remanescente. O silêncio voltou. Desta vez um silêncio de puro espanto. A lata velha não só funcionava, era uma arma. A vingança de Lia não foi apenas intelectual, foi visceral, barulhenta e inesquecível. Enquanto a ovação ecoava pelas vigas de aço do galpão, transformando o evento em um concerto para uma única heroína, uma figura permanecia imóvel, imune à celebração. Arthur Montenegro estava congelado no lugar, seu rosto antes uma máscara de poder e escárnio.
Agora era uma tela pálida de horror e choque. O som ensurdecedor dos aplausos e do motor do Chevette, que para todos era o som da vitória, para ele se transformava em um zumbido distante e torturante. O brilho do seu relógio Audemars Piguet parecia fraco e insignificante. Sua postura impecável desmoronou, os ombros caindo sob o peso de uma epifania esmagadora. Ele não via a jovem mecânica que o derrotou. Em seu lugar, ele via um fantasma, uma aparição que sua arrogância havia invocado do túmulo de suas memórias mais dolorosas. A máscara de poder não apenas rachou, ela se pulverizou, revelando o homem devastado e frágil por baixo, um homem assombrado por sua própria crueldade. A imagem de Lia, com o rosto manchado de graxa, mas os olhos brilhando com a luz da genialidade pura, sobrepôs-se a outra memória, tão vívida que doía fisicamente. Ele viu sua filha, Sofia, 22 anos, a mesma idade de Lia, a mesma paixão ardente por pistões e fiação, o mesmo sonho de dar nova vida a motores antigos. Ele se lembrou de suas mãos, sempre com unhas quebradas e sujas de óleo, e de como ele as olhava com nojo. Lembrou-se de ridicularizá-la, de chamar seu sonho de passatempo de homem, de humilhá-la por preferir o cheiro de uma oficina à fragrância de uma sala de reuniões. Aquele ronco potente do Chevette não era um motor, era a voz de Sofia gritando através do tempo. Era o eco de cada palavra de desprezo que ele usou para esmagar o espírito dela. A genialidade de Lia não o humilhou, ela o acusou. A compreensão caiu sobre ele como uma avalanche, soterrando-o em um arrependimento tão profundo que roubou o ar de seus pulmões. A aposta, o dinheiro, a humilhação pública que ele tanto planejara, tudo se tornou pó, insignificante diante da falha colossal que agora o encarava. Ele não tinha apenas desdenhado de sua filha, ele a matara um pouco a cada dia com sua arrogância, com sua cegueira. Sofia morrera em um acidente de carro, sim, mas seu espírito, ele agora entendia, já havia sido ferido de morte por ele. Em Lia, ele não via uma adversária vitoriosa. Ele via o fantasma do que Sofia poderia ter se tornado se ele tivesse sido um pai, em vez de um juiz. Aquela jovem não havia apenas consertado um carro, ela havia consertado a visão dele, forçando-o a enxergar o monstro que ele se tornara, o destruidor de sonhos que vivia sob o terno Armani. A barragem emocional que ele construíra por anos finalmente cedeu. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu olho e traçou um caminho por sua bochecha, depois outra e outra, até que soluços silenciosos e violentos começaram a sacudir seu corpo. O magnata indomável, o predador do mundo corporativo, estava chorando abertamente, sem se importar com a multidão, com a imprensa, com nada. O som de seu choro contido começou a cortar a celebração, e a multidão, percebendo a mudança dramática, silenciou gradualmente. Os olhares se desviaram de Lia e se fixaram em Arthur. Com passos trêmulos, como um homem caminhando para sua própria execução, ele começou a se mover em direção ao Chevette. Cada passo era uma agonia, uma peregrinação, através de um deserto de arrependimento, em direção à figura que encarnava tanto sua redenção quanto sua condenação. Ele parou a poucos metros do carro, diante de uma Lia que agora o observava com uma expressão de surpresa e confusão. O olhar dela não continha triunfo, apenas uma perplexidade silenciosa. E então, em um ato de capitulação total que chocou a todos mais do que o próprio motor, Arthur Montenegro caiu de joelhos. O som de seus joelhos caros batendo no chão polido foi um baque surdo que ecoou no silêncio absoluto. Com a cabeça baixa e a voz embargada, quebrada pelo choro, ele falou, não para a multidão, mas para Lia e para o fantasma que só ele via. Perdão, ele sussurrou, a palavra rasgando sua garganta. Não pela aposta, pela minha cegueira. Minha filha, Sofia, ela era como você. Ela tinha o mesmo brilho, o mesmo sonho. E eu a quebrei. Eu a ridicularizei. Sua confissão pública era um ato de autoflagelação, uma tentativa desesperada de expurgar o veneno que carregava. Eu olhei para você e vi um problema, uma ofensa, porque é isso que eu fiz com ela.
Eu vi o brilho dela como uma fraqueza. Ele ergueu o rosto banhado em lágrimas, seus olhos encontrando os de Lia. Você não apenas me venceu, você me mostrou o que eu perdi. Você me mostrou o homem terrível que eu fui para ela. O pedido de perdão era para Lia, mas a absolvição que ele buscava era para sua alma atormentada. Ele admitiu publicamente sua dor, seu preconceito, seu fracasso esmagador como pai, transformando o palco de sua arrogância no altar de seu arrependimento. A multidão, antes cúmplice de sua crueldade, agora testemunhava, em um silêncio reverente e desconfortável, a dolorosa e necessária quebra de um homem. 10 meses depois, o ar no antigo endereço da oficina do avô de Lia não cheirava mais a ferrugem, mofo e desespero. O cheiro agora era uma mistura complexa de tinta fresca, do ozônio sutil emitido por impressoras 3D de última geração e do aroma forte de café fresco. Onde antes havia uma fachada caindo aos pedaços, agora se erguia um letreiro de aço escovado com 2 palavras gravadas a laser: Legado Motors. As paredes escuras e manchadas de óleo foram substituídas por painéis de vidro e alvenaria branca, e a luz do sol, antes uma estranha no lugar, agora inundava um piso de epóxi cinza claro, polido como um espelho. O galpão não fora apenas reformado, ele fora ressuscitado, transformado de um mausoléu de memórias em um berçário de inovação, uma prova física e pulsante de que os sonhos, mesmo os mais antigos, podem encontrar um novo e deslumbrante amanhã, quando nutridos pela genialidade e pela coragem. No centro desse novo universo, Lia não usava mais o macacão desbotado como uma armadura. Vestida com um blazer sóbrio sobre uma camisa de algodão simples, ela caminhava entre bancadas de trabalho imaculadas, não como uma mecânica solitária, mas como uma líder visionária. O dinheiro da aposta, os R$500 mil, fora apenas a ignição. A verdadeira recompensa não foi o cheque, mas a liberdade que ele comprou. A liberdade de quitar a dívida que ameaçava apagar sua história e a liberdade para construir o futuro. Ela não se tornara arrogante. Sua humildade permanecia, mas agora era revestida por uma camada de autoridade tranquila e inquestionável. Seus olhos, antes fundos de exaustão, agora brilhavam com propósito e a energia de quem lidera uma equipe de mentes brilhantes, cada uma escolhida a dedo por seu talento bruto e sua paixão, não por seu currículo ou sobrenome. A Legado Motors rapidamente se tornou mais do que uma oficina. Era um conceito, uma lenda no mundo automotivo. A missão, esculpida na parede da recepção, era clara: honrar o passado, eletrificando o futuro. Eles não restauravam carros clássicos, eles os reinventavam. Clientes de todo o país, e logo do exterior, formavam uma fila de espera de meses para ter seus Mustangs, Karmann, Guias e Opalas, convertidos em híbridos de alta performance, usando a tecnologia pioneira que Lia aperfeiçoou a partir dos diários de seu avô. Sua equipe era formada por jovens engenheiros e mecânicos, muitos deles vindos de origens humildes, que viam em Lia não apenas uma chefe, mas um espelho de suas próprias aspirações. Ela estava criando um exército de azarões, dando-lhes as ferramentas e a confiança que o mundo havia lhe negado por tanto tempo. O Chevette marrom, a lata velha, que fora o epicentro daquela humilhação pública, nunca foi vendido. Ele repousava, majestoso, em uma plataforma elevada no centro do showroom da Legado Motors, sob um feixe de luz solitário, polido, mas com suas cicatrizes de ferrugem propositalmente preservadas. Ele era o coração pulsante da empresa, um monumento à genialidade subestimada. Era um lembrete diário para Lia e sua equipe de onde vieram e do porquê faziam o que faziam. Cada novo cliente, ao entrar, via primeiro o Chevette, e cada novo funcionário aprendia sua história. Aquele carro se tornara um símbolo sagrado, a prova de que a inovação mais revolucionária pode nascer no lugar mais improvável, escondida sob uma camada de poeira e preconceito, esperando apenas a mão certa para girar a chave. Arthur Montenegro, por sua vez, encontrou sua própria forma de renascimento nas cinzas de sua arrogância. Sua redenção não foi instantânea, mas um processo lento e doloroso de reconstrução.
Ele usou sua vasta fortuna não para acumular mais poder, mas para criar um legado que sua filha, Sofia, teria se orgulhado. Assim nasceu a Fundação Sofia Montenegro, uma organização sem fins lucrativos com uma única e poderosa missão: encontrar, financiar e nutrir jovens talentos nas áreas de engenharia, mecânica e tecnologia, garantindo que nenhuma outra mente brilhante fosse desencorajada ou ridicularizada por sua paixão. Ele vendeu seu Porsche de 3 milhões de reais e o relógio vistoso, trocando os símbolos de seu status passado por um propósito que finalmente lhe trouxe paz, uma paz que o dinheiro nunca poderia comprar. O primeiro ato de Arthur como presidente da fundação foi procurar Lia, não para entregar o cheque da aposta como um pagamento, mas com uma proposta muito mais significativa. Ele a encontrou na oficina ainda empoeirada, dias após o evento, e com uma humildade que ela nunca pensou ser possível nele. Ele não pediu para ser perdoado. Em vez disso, ele pediu para ajudar. Ele explicou o conceito da fundação, a vontade de transformar seu arrependimento em oportunidade para outros. Ele não queria comprar um pedaço da Legado Motors ou influenciar seus negócios. Ele queria ser o vento sob suas asas, o patrocinador silencioso que garantiria que a visão dela e de seu avô nunca mais fosse ameaçada por uma dívida ou pela falta de recursos. Lia, vendo a sinceridade em seus olhos cansados, concordou. A Fundação Sofia Montenegro, sob a direção de Arthur, tornou-se uma força transformadora. Ela focava especificamente em jovens de comunidades carentes e, por insistência do próprio Arthur, tinha um programa especial para incentivar mulheres na engenharia automotiva. Ele viajava pelo país, não para fechar negócios imobiliários, mas para visitar escolas técnicas e feiras de ciências em bairros pobres, procurando por aquela mesma faísca que ele ignorou em sua filha e que quase destruiu em Lia. Sua arrogância fora substituída por uma paciência quase paternal, e ele se tornou um defensor feroz dos desprivilegiados, usando sua influência e sua rede de contatos para abrir portas que antes ele mesmo mantinha trancadas a 7 chaves, em um esforço incansável para pagar uma dívida que nenhuma quantia em dinheiro poderia quitar. O ciclo da justiça cósmica se completou 1 ano após a inauguração da Legado Motors. Em um evento discreto, mas carregado de emoção, Arthur Montenegro, representando a fundação, subiu ao palco. A plateia não era de bilionários, mas de estudantes, mecânicos e jovens engenheiros. Lia estava ao seu lado. Publicamente, Arthur anunciou a primeira grande parceria da fundação, um investimento multimilionário na Legado Motors, não para lucro, mas para financiar a criação de um programa nacional de bolsas de estudo e um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de acesso livre. Ao entregar o cheque simbólico para Lia, suas mãos tremeram. Não era um magnata pagando uma aposta. Era um pai, através de um ato de fé em outra pessoa, finalmente dizendo à sua filha que ele acreditava nela. Arthur tornou-se uma presença constante, mas discreta, na Legado Motors. Ele nunca dava ordens, pelo contrário, ele ouvia. Passava horas na oficina, não vestido em ternos caros, mas em uma simples camisa polo, conversando com os jovens engenheiros, aprendendo sobre suas vidas e seus projetos. Para surpresa de todos, ele se matriculou em um curso noturno de mecânica básica, oferecido pela própria empresa. Ele queria entender a linguagem que sua filha falava, a paixão que ele desdenhou. Ver aquele homem, que um dia comandou impérios, agora lutando humildemente para entender a função de um carburador ou a lógica de um circuito elétrico, tornou-se a lição mais poderosa de todas para a jovem equipe de Lia, a de que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar e aprender a andar de novo, não importa o quão tarde seja. O impacto de Lia se espalhou para muito além dos muros de sua empresa. Motivada pelo investimento da fundação, ela iniciou um programa de estágio para adolescentes em situação de risco, ensinando-lhes não apenas mecânica, mas também o valor da perseverança. Suas palestras em universidades e conferências de tecnologia tornaram-se lendárias. Ela não falava sobre sucesso financeiro, falava sobre honrar legados,
sobre transformar dor em combustível e sobre o poder do conhecimento adquirido nas madrugadas silenciosas. Lia permaneceu a mesma jovem humilde em sua essência, mas agora sua voz tinha o peso da experiência e a autoridade de quem não apenas venceu uma batalha, mas transformou o campo de batalha em um jardim fértil para a próxima geração. Ela se tornou a heroína que ela mesma precisava ter quando estava sozinha e desacreditada. A notícia da revolução silenciosa de Lia chegou aos ouvidos da indústria. Os engenheiros alemães, que um dia a olharam com desdém, enviaram uma delegação oficial para estudar seus métodos, oferecendo parcerias tecnológicas que ela, agora em uma posição de poder, avaliou com critério. Artigos em revistas internacionais de engenharia foram escritos não sobre o evento de luxo, mas sobre o fenômeno Chevette e a engenharia de garagem 2.0. A elite que riu dela agora buscava avidamente um lugar na lista de espera de sua oficina, não apenas por status, mas pelo reconhecimento genuíno de que estavam diante de uma qualidade e inovação que seu próprio mundo exclusivo não conseguiu produzir. A zombaria foi substituída por um respeito relutante e depois por uma admiração aberta. Ela não precisou se juntar ao sistema deles. Ela forçou o sistema a se curvar ao seu. E assim, no coração pulsante da Legado Motors, a história encontrou seu epílogo perfeito. Eles aprenderam, da maneira mais difícil e mais bela, que o talento verdadeiro não tem gênero, aparência ou classe social. Aprenderam que a genialidade pode florescer nos solos mais áridos e que o conhecimento, quando combinado com a determinação, é uma força da natureza, capaz de mover montanhas e transformar sucata em ouro. A história de Lia e Arthur tornou-se uma lenda sussurrada em oficinas e salas de reuniões. Um lembrete poderoso de que a arrogância é uma cegueira autoimposta e que a redenção é possível, mas, acima de tudo, que a justiça, por mais que demore, sempre encontra um jeito de ligar o motor e rugir mais alto que o barulho do mundo.